Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bora para mais uma aula? Então, bora lá, turminha, pegue seu material e vamos iniciar a aula de hoje. Colégio Octeto, Itaquaquecetuba, São Paulo, unidade 3, capítulo 3, Cordados 1, turma sétimo ano, data dia 30/11/2020, e hoje faremos a correção do capítulo das páginas solicitadas anteriormente, né, da página 106 à página 117. Então, bora lá para correção, explicação e revisão para a prova também. Bom, galerinha, na página 106 vem mostrando um diagrama, né, um caça-palavras, aonde abaixo nós temos algumas perguntas que vamos responder de acordo com as palavras que achamos, ok? Então, vou subir um pouquinho para mostrar as palavras que encontramos e você confere aí em sua apostila. Então, encontramos pluricelulares, pecilotérmicos, anfíbios, temperatura, vertebrados, anelídeos, mamíferos, moluscos, notocorda. Temos aqui abaixo eucariontes aqui, artrópodes, aves, peixes, o que mais temos aqui? E equinodermos. A primeira frase, as primeiras frases, né, do texto vem falando o seguinte: os animais são caracterizados por serem pluricelulares. O que é pluricelular? Muitas células. E eucariontes, então apresenta um núcleo organizado, limitado, ali bonitinho, né? Apresentando seu DNA dentro de uma estrutura chamada núcleo. Então, também são heterotróficos. O que é heterotróficos? Não produzem seu próprio alimento, tá bom? Então, os grandes grupos de seres vivos que formam o reino animal pode ser dividido em dois: os invertebrados e os vertebrados, ok? Abaixo tem as características dos invertebrados e vem depois as características dos vertebrados, lembrando que isso vai cair na prova. Então, os vertebrados são mais complexos. O que é ser um complexo? Então, apresenta mais estruturas, né, do que os invertebrados. E possuem a notocorda, quando ainda estão em fase embrionária. A notocorda divide-se mais tarde nas vértebras da coluna vertebral. Então, dentro do grupo dos invertebrados, dos mais simples aos mais complexos, estão os poríferos, quinidários, plateumintes e nematelmintes. Então, temos aqui também os anelídeos, moluscos, equinodermos, artrópodes. Temos também os vertebrados, os peixes, anfíbios, aves, mamíferos, pecilotérmicos, que entra a parte de animais que apresentam temperatura controlada, né? Temos os répteis, né? Que se adaptam à temperatura do ambiente, né? Então, eles não retêm a temperatura. Ou seja, eles não podem controlar sua própria temperatura corporal. Já as aves ou os mamíferos são animais homeotérmicos que controlam a sua temperatura. Na questão 2, vem mostrando algumas estruturas, tá? Uma estrutura de, por exemplo, um esquema, um mapa mental,
onde temos, de forma geral, o reino animal, ok? Então, aqui em cima você vai colocar um nome popular mesmo que você conhece. Então, temos aqui o reino animal, divididos em vertebrados, é um grupo grande, tem mais variedades de grupos. Também tem mais representantes, alguns desses, e também temos os vertebrados. Tem menos grupos, menos classes, mas também tem uma variabilidade de espécies grande também. Então, você vai colocar nomes populares, o nome que você conseguir lembrar, tá bom? Próxima questão, vamos lá. Em uma aula de ciências, o professor disse que o movimento da água no interior de uma esponja ocorre graças às células que esses animais possuem, que são os coanócitos. Explique melhor essa afirmação falando sobre a função dessas células especiais. Então, vou aumentar aqui para a gente visualizar melhor a nossa resposta, tá bom? Então, os coanócitos são células que possuem um flagelo. Se é flagelo, essa estrutura vai auxiliar na movimentação das esponjas, ok? Que em constante movimento, o movimento dos flagelos permite que a água entre pelos poros da esponja e circule no interior do átrio, levando os nutrientes e gases e também os gametas. Então, dentro daquele buraco ali da esponja, vai apresentar estruturas microscópicas, lembrando que chamamos de coanócitos, ok? Que tem a função de circular, movimentar. Então, a água não fica paradinha ali, tá? Então, sempre tem água nova. 4. Os quinidários, diferentemente dos poríferos, possuem uma cavidade digestiva. Isso tem alguma importância para a vida do animal? Lógico, se não tivesse a cavidade digestiva, como que ele vai digerir o alimento? Então, ele possui aquela cavidade, então, como se fosse um bolsão, lá ele vai digerir o alimento, vai levar os nutrientes para todas as células do seu corpo, e o que é resto, o que não presta, é eliminado pelo mesmo orifício que entrou o alimento, ok? Questão 5 e 6. Os quinidários possuem células urticantes, que fazem parte da caracterização do grupo. Como são chamadas e qual a função? Então, essas células são chamadas de quinidócitos. Então, tem a função de capturar o alimento, então tem a função de captura do alimento e também de defesa contra predadores. Então, no grupo dos quinidários, podemos ver exemplos de reprodução assexuada e também de reprodução sexuada. Como isso ocorre? Gente, basicamente, reprodução assexuada é quando ocorre um brotamento. O que é um brotamento? Então, vai surgir, isso acontece principalmente em corais. Corais são do grupo dos quinidários, então são animais fixos. Então, esses animais fixos, surgem animais menores do lado deles, então brota esse animal, aonde ele se solta e vai se fixar em outro substrato. Então, ocorre nas hidras, que apresenta grupos de células que começam a se multiplicar, dando origem a um broto que se desprende e fixa em outro substrato que dará origem a outra hidra, ok? A assexuada, troca de material genético. Isso acontece principalmente em águas vivas, aonde vão produzir ovos, vai produzir as larvas e ocorre, né, a troca de material genético, produzindo os ovos, as larvas e posteriormente o animal. Isso tudo dentro da água, tá? Questão 7. Caiu em provas anteriores, né? Nessa unidade, também aprendemos sobre os vermes. Vimos que eles se dividem em grupos distintos. Estabeleça uma relação entre as colunas que se mostram os filos de vermes e suas características. Então, temos aqui plateumintos, tem a característica de conter vermes que apresentam o corpo achatado. Nemateumintos são vermes cilíndricos e anelídeos são vermes que possuem corpo em forma de anel. Questão 8. Podemos tomar alguns cuidados para não contrair vermes.
Explica como elas podem nos proteger e cite um exemplo de verminose que pode ser evitada em cada uma das atividades abaixo. Então, temos aqui atividade física, né? Aonde está exercendo na areia, que pode evitar você calçando sapato, não andando descalço, para evitar o bicho geográfico ali. Temos aqui a lombriga, que é um verme, né, transmitida pelos ovos que contamina o solo, contamina a água, contamina as verduras. Então, eu tenho que jogar o meu lixo corretamente, principalmente lixo de banheiro, por aí vai, bonitinho, não jogar na natureza. Amebíase, acontece também a transmissão através de água contaminada, verduras contaminadas com os ovos. Teníase, fazer o uso, ingestão de carne, quem come carne, um pouco mais ao ponto, né? De preferência ao ponto para passado, não comer carne crua, tá bom? Questão 9. As imagens abaixo mostram os representantes de certos grupos de moluscos. Então, temos aqui os polvos e as lulas. Identifique o grupo representado e diga qual é a função das estruturas corporais destacadas. Então, quais são? Os tentáculos, né? Então, eles são do grupo dos cefalópodes, que é o quê? A cabeça com pés. Então, temos a cabeça apresentando a estrutura de pés, né? Que são esses tentáculos aqui. Então, a função dessas ventosas que ficam nos tentáculos é permitir que o animal se fixe e também desloque sobre pedras, né? Além de facilitar a captura das presas. Então, eles se alimentam também. Questão 10. Vamos chegar aqui mais um pouquinho. Então, temos um texto falando sobre a preservação de moluscos de água doce contribuirá para a produção da pérola. Vocês já viram, já pesquisaram como é a produção da pérola? Pesquisem mais a fundo, tá bom? Primeira questão do texto, segunda, vamos lá. O texto faz referência a duas espécies de moluscos bivalves. Qual é a característica desse grupo de moluscos? Então, eles possuem uma concha com duas valvas, né? Então, bivalve significa dois, então apresenta duas conchas. As conchas que são mais encontradas na beira da praia, que a gente acaba juntando, colecionando, então várias formas bonitas, né? Questão B, como a proteção das larvas dos jovens e adultos podem evitar a extinção da espécie estudada. Então, se eu vou proteger, ela vai permitir que mais moluscos possam chegar à vida, à idade reprodutiva. Diferente no ambiente natural, que teria vários empecilhos, como a caça, a captura desses animais para alimento, né? Outros seres estariam se alimentando deles. Então, quando eu tenho uma preservação, então eu tenho um tempo maior para que essas larvas se desenvolvam, possam se reproduzir e ter mais representantes no meio animal, na natureza, tá? A questão C, D e E. Quais são os principais fatores que estão levando as espécies citadas no texto à extinção? Então, tem o processo que está levando à extinção desses animais através das águas poluídas, então poluição das águas, construção de barragens, onde impede a transição desses animais, e o aparecimento de espécies invasoras, de animais exóticos, que estão indo lá, usufruindo do ambiente natural dele, não apresentando predador natural e, consequentemente, perdendo espaço, né? D. Explique com suas palavras como ocorre a produção da pérola. Gente, o que é a pérola? É um cisquinho de areia que entra lá dentro desse animal. Esse animal é um filtrador, então vai reter partículas de suspensão de restos de plantas, restos de animais e tudo mais. Vai reter lá dentro do seu corpo para ele se alimentar, ok? Mas junto desses restos podem aparecer o quê? Grãos de areia. E lá dentro o animal vai produzir capas protetoras, né? Se protegendo contra aquele grão. Então, nada mais é uma pérola que um grão de areia. Então,
o molusco secreta substâncias que formam a pérola para isolar o seu corpo. Algum corpo estranho que tenha sido retido durante a filtração. Você acha que a criação dos moluscos em ambiente natural, visando a produção das pérolas, poderá influenciar positivamente no modo de vida das populações ribeirinhas? É uma questão pessoal, gente. Vai de acordo com a sua opinião. Você pode dizer que não e justificar, pode dizer que sim e justificar. Do lado positivo, eu posso dar uma renda maior para essas pessoas ribeirinhas e, consequentemente, eu vou evitar a invasão do ambiente natural dela, né? Indo lá na natureza, lá no fundo do mar, e literalmente para tirar essas pérolas precisa matar o animal, né? Então, se eu estou fazendo um criadouro de pérolas, então eu tenho a possibilidade de ter mais pérolas, né? E com animais próprios para fazerem isso. E não só retirar da natureza. E esgotando, ok? Na imagem abaixo, as imagens a seguir mostram uma surpreendente característica que pode ser observada em alguns insetos. Explique qual a importância de cada um. Então, temos aqui a imagem de um inseto folha, né? E um inseto bicho-pau, né? Que parece um varetinho. Qual é a adaptação principal aqui? É a camuflagem. Todos os dois conseguem se camuflar entre as folhas e os... Bom, na questão 15 da página 113, vem falando o seguinte: antes da gente ter a resposta, né? Vamos contextualizar ali primeiro, né? Vamos construir a nossa resposta, não somente copiar, ok? Sabemos que os anfíbios precisam viver próximo à água, porque existe essa necessidade. Por que existe? Primeiro, por conta do seu desenvolvimento, no seu processo de reprodução. Os seus ovos não apresentam uma casquinha dura que possa ficar fora d'água. Então, ele precisa fazer o quê? Encontrar um sapo macho com um sapo fêmea. Aonde? Depositar seus ovos aonde? Na água. Então, ele precisa estar ali, próximo à água, para depositar os seus ovos. Beleza? E além da estrutura dos seus ovos, quando ele nasce, ele não já vai para a terra, para o ambiente terrestre. Ele tem um processo de metamorfose, aonde lá dentro da água ele vai apresentar uma fase que chamamos de girino, que é quando ele sai dos ovos, né? E ele vai se transformando, reduzindo aquela cauda que foi explicada em aulas anteriores, aonde vai formar as patinhas, vai formar outras estruturas para conseguir viver fora d'água, ok? O nome do grupo tem alguma relação com o modo de vida desses animais? Sim. Então, eles apresentam esse nome porque possuem duas vidas. Então, eles conseguem viver debaixo d'água por um período e depois eles vivem no ambiente terrestre. No ambiente debaixo d'água, principalmente com base na sua reprodução, apresentam uma respiração, apresentam uma respiração branquial, ok? E nessa reprodução branquial, ele vai tirar água
vai tirar o oxigênio da água. Quando esses sapinhos, já terminado o processo de formação dele, ele está no ambiente terrestre, ele vai tirar o oxigênio de onde? Do ar. Se é do ar, ele precisa de quê? Pulmões. Só que o pulmão dele não é desenvolvido completamente, de acordo com algumas teorias ali, e por isso que utilizam a respiração cutânea, né? Apresentando uma pele mais fina. E por ter essa pele mais fina, precisa também estar no ambiente úmido para manter úmido a sua pele, ok? Então, essa é a sugestão de resposta. Não somente escrever, mas também escute e interprete o que foi falado também. Na página seguinte, no exercício 16, as imagens abaixo mostram 4 animais que possuem diferenças significativas quanto à forma de respiração. Então, temos aqui o peixe ósseo, que apresenta a respiração branquial. Temos as salamandras, que temos respiração cutânea. Temos a respiração das tartarugas, que é uma respiração pulmonar. Então, ela sobe para a superfície da água e lá ela respira, depois volta para debaixo d'água, ok? Temos outro representante, né? Esse aqui é um protocordato, apresenta uma respiração branquial, ok? Então, esses foram os exercícios solicitados para vocês refazerem, ok? Então, estudem para a prova bonitinho, para que vocês possam sair muito bem. Bom, galerinha, como atividade para casa, você vai fazer a leitura do capítulo 1 da unidade 4, Cordados 2, onde começa a falar sobre os répteis, né? E você também deverá, com urgência, fazer a atividade bimestral postada no dia 27/11, ok? Essa atividade bimestral tem a maior nota do bimestre, ok? Então, é importante que você realize essa atividade, tá bom? Então, fica com Deus, turminha. Um beijão. Tchau, tchau. Até a próxima!